O vídeo não é recomendado para quem quer preservar suas crenças religiosas e as crenças gerais. E se para você eu falo devagar, pode acelerar no BitChute ou no YouTube. Bem-vindos ao meu canal Yats de Tivahite. Hoje é dia 17 de junho de 2026. A postagem da leitura de hoje é essa, de 5 horas atrás. Olhem só, o robô cuidando de um ser humano. É isso que eu acho que deve ser, máquinas para ajudar. Somente isso. Mas qual a diferença de pedir para a inteligência artificial, ou IA, do que pedir ajuda para seres invisíveis das religiões e suas crenças? Qual é a diferença em pedir ajuda para um guia de terreiro de uma religião afro-brasileira ou uma cartomante, leitura de tarô, horóscopo, adivinhadores, consultar livros do Todo-Poderoso, aceitar conselhos de pessoas que se dizem aptas, formadas ou abençoadas com talento, dom, estudo, conhecimento e poder de dizer aos outros o que fazer. Qual a diferença? Pedir para Deus, anjos, santos, etc. Pedir para demônios, aliens, guias, o que for, e pedir para seres humanos capacitados, como astrólogos, gurus e tantos outros que foram legalizados, foram normalizados e aceitos por todos nós. Outros viraram até profissões, mesmo quando for para eles nos dizerem coisas boas que nos ajudem. Qual a diferença? Se perceberem, há algo em comum entre todas essas ações nossas. Pedir ajuda para qualquer um deles há a confiança ou a fé e a dependência em todos os casos. Mas quando um humano se dirige a outro humano, parece haver mais uma concordância e aceitação do que se for com uma máquina. Agora eles estão debatendo que não deve haver essa confiança com as máquinas e com o que for oferecido de serviços de máquinas para humanos. Mas não podemos julgar tudo dessa maneira. Há o negativo e o positivo em todas as coisas aqui dentro. Até mesmo quando você confia naquilo que é dito como poderoso, bondoso, amoroso, todo-poderoso Criador. No entanto, se você pegar uma inteligência artificial com o papel de guru, o que vai acontecer? Algumas pessoas não vão se sentir bem, vão preferir o guru em aparência humana e tem o título de guru. O guru é criação do sistema, o conhecimento dele é do sistema. A inteligência artificial, de onde vem o conhecimento dela? Então, qual a diferença? É porque ela não tem empatia? É porque ela pode errar? E humanos? Ou esses com aparências humanas? Não podem errar? Não podem ser frios, materialistas, calculistas? Então, qual a diferença aí? Se em ambos os casos nós estamos com a dependência de pedir, com a inteligência artificial o pessoal está ficando com medo, mas com esses outros não. Principalmente se pedem ajuda para um ser humano, como se a aparência de ser humano garantisse a humanidade das pessoas nesse jogo. Talvez, quando pedirem para aqueles que eles conectaram, são seres invisíveis, mas estão conectados com os humanos, tipo, é o criador dos humanos, né? Ou quando estão diante de humanos que têm um título, um diploma pendurado, e se diz capacitado, tem bastante prática e é grande profissional, mas vamos a eles pedir alguma coisa também. Nada será de graça, nós vamos pagar, mas estamos pedindo alguma coisa. E não estranhamos. Aí vocês percebem que essa ideia de que é porque estamos diante de humanos capacitados, certo? Agora vamos falar dos humanos que pedem para os personagens de suas crenças. E as pessoas devem estar pedindo para eles porque eles são poderosos para elas, nas suas crenças. Aliás, poder... Qual o poder deles mesmo, hein? Aqueles que o sistema deu, ok. Bom, e com a inteligência artificial? Ela também está recebendo poderes do sistema? Está recebendo poderes do jogo? Mas pedir a ela está dando muito medo,
porque parece que nós estamos pedindo a uma máquina. Parece que somente ela é o mal aqui dentro, sendo que tudo é mal para a gente, o mundo inteiro. Nós não estamos dentro de um mundo humano, nós estamos no mundo desumano, disfarçando-se aqui e ali de humanidade. Se estamos diante de pessoas com aparências humanas e com seus títulos pendurados, com a ostentação do conhecimento, que se dedicaram, entre aspas, porque alguns receberam diretamente do sistema, nós confiamos. Aparência humana, conhecimento, empatia. Porém, o humano vai errar também. A máquina vai errar. Se o humano errar, a gente vai aceitar porque tem alguém a quem culpar. E a máquina? A gente culpa, mas a gente não vai ter o prazer de vê-la sendo presa e sendo acusada. Mas atrás de uma máquina estão firmas que são as responsáveis. É claro que essas firmas muitas vezes não vão pagar por seus crimes, da mesma maneira que alguns profissionais nossos escapam das punições. No passado era muito difícil vermos médicos sendo punidos. Alguns aqui e ali. Os dentistas, imaginem se todos os dentistas fossem processados quando desse alguma coisa errada nos dentes das pessoas. Eu já tive dentistas que desgastaram tanto meu dente que ele quebrou. Eu poderia processá-lo, mas iria dar em alguma coisa? Não, ninguém processa dentistas por terem extraído os dentes que não eram necessários e todos os seus erros e todos os serviços mal feitos. Não se processa. Se houve processos contra dentistas, são tão raros que a gente quase não escuta falar, e talvez até eram outros problemas com eles e não relacionado com o mal feito, com o desgaste de dente, extração desnecessárias, etc. Nós vamos sempre ser prejudicados aqui dentro, com pessoas recebendo conhecimento do sistema, a programação do sistema, que são os estudos, ou máquinas recebendo conhecimentos e a programação. Sempre vamos estar aqui como aqueles tolos que estão dentro desse jogo, desse mundo, no esquecimento, para serem marionetados. Então, pedir para esses das crenças, pessoas acham que é porque eles são poderosos, humanos não. Pedir para humanos é porque eles estão capacitados, têm diploma. E para as AIs, elas têm os diplomas delas, que é o conhecimento total que o sistema deu para um grupo de humanos aqui, para outro grupo ali, não é? Se elas cometerem erros, elas foram programadas para. Se eles disserem que existem erros, que acontece espontaneamente, alguma coisa, não acreditem. É a mesma coisa aqui nesse mundo, quando dizem que acontecem coisas por acaso, coincidência, é tudo controlado. Não existe nada à toa aqui dentro desse jogo. Aí essa sensação de que pedir as coisas para a inteligência artificial, nós estamos pedindo para uma máquina, mas a gente ainda não está vendo uma máquina. Nos disseram que o acontecimento, o funcionamento, o resultado está vindo da máquina, aquela parte mágica, sabe? Então vamos derrubar essa parte aí do conhecimento, do estudo, da capacidade, porque as máquinas podem ser programadas para terem essa capacidade todinha que vários humanos em grupos separados estudaram e aprenderam, tudo nela, numa só. Mas falta a empatia e as decisões espontâneas de dizer, não vou fazer isso porque eu sou humano, não vou matar, não vou roubar, tal. Aí vai entrar aquela parte em que eles poderão dar corpos à inteligência artificial com aparências humanas ou algum jeito que deixe as mais humanas possíveis, mesmo que elas utilizem, entre aspas, a lógica, os cálculos, a matemática. Olha, parece sentimentos, mas são tudo cálculos. É assim que as inteligências artificiais definem. Quando você pensar que ela está tendo uma emoção, que ela está reagindo com emoção, tudo é cálculo, é tudo matemática, é tudo lógica. Quando eles derem robôs mais humanizados, as pessoas vão baixar a guarda. Agora pensem, quem criou todos os estudos, conhecimentos, as profissões, as crenças, os poderosos seres invisíveis e a inteligência artificial? Quem? É tudo da mesma coisa, não tem nada separado aqui. Até parece que a inteligência artificial é um mal sozinho, não. Ele é um mal junto com outros males do sistema do jogo.
Assim as pessoas aceitam pedir para o poder invisível, que elas não veem, ou pessoas que se dizem com a bênção desses seres do invisível. Se analisarem, nada disso nos oferece muita diferença em pedir ajuda à inteligência artificial. Ela também está no invisível, ela está também no presencial, entre aspas, porque dizem que vem do computador, certo? E ela tem o conhecimento que os humanos têm. A única diferença é que ela não está sendo relacionada com a empatia humana. Por enquanto. Daqui para frente vai parecer que eu estou repetindo tudo, porque eu vou voltar à leitura do texto. E vou começar daquela parte em que eu perguntava se as pessoas reagem assim porque estão com medo de estarem pedindo ajuda a uma inteligência artificial, a uma máquina. Claro que não, as pessoas já têm outras ideias, é perigoso. As pessoas têm medo do desconhecido e algumas lá dentro, no fundo, sabem que tudo vem para piorar. Lá atrás, ainda estavam acreditando que tecnologia era bom, mas agora não, mudou. E agora elas estão realmente preocupadas com a inteligência artificial. Estão todos agoniados. Mas pensem e respondam: quem criou todos os estudos, conhecimentos, que a gente aceita fazer perguntas, pedidos de ajuda e receber delas alguma orientação? Aí tem o conhecimento delas e tem as profissões que elas representam e as crenças com seus personagens. Quem criou essas profissões e as crenças e até as inteligências artificiais? Pedir para um ser, um poder invisível, ou pessoas que se dizem com a bênção de seres do invisível, não nos oferece muita diferença em pedir ajuda para a IA. Qual a diferença de você pedir para um profeta, uma cartomante, um pai de santo, sei lá, um padre, um líder religioso qualquer, alguém de grupos de seitas e tanto mais? Qual a diferença de pedir para eles e pedir para a inteligência artificial? De qualquer maneira, estão todos dependendo da parte mágica e invisível da tecnologia e de tudo nesse mundo. A parte mágica dos seres invisíveis, daqueles que se dizem com poderes que receberam daqueles outros personagens que têm os poderes do mundo do invisível, sabe? Os seres invisíveis, poderosos. Anjos, santos, deuses, demônio, capeta, ET, todos que estão na parte mágica. Claro que se o sistema quiser, ele pode colocar alguns na sua frente. O ET, por exemplo, ele pode colocar na tua frente, até os deuses. Mas o Deus tem que ficar no invisível, né? Fica mais legal. Porque se deixar ali, as pessoas vão parar de acreditar nele, vão perceber a falsidade. Então deixa ele no invisível lá, só metendo medo, dando esperança. E as ameaças. E tem outra. Aqui no jogo já estava planejado, se os deuses não fizeram os milagres verdadeiros para todo mundo, como curar pernas, fazer as pessoas andarem, enxergarem e tanto mais, a tecnologia vai fazer. Assistam meus vídeos com esse tema. E vocês ainda se lembram quais são as partes mágicas das crenças religiosas? E o azar, a sorte, o milagre, a coincidência, o destino, entre aspas, o acaso, tudo vem e está na parte mágica do mundo. Então, pedir ajuda à inteligência artificial, alguns temem que humanos estarão dependentes de inteligência artificial para fazer o que deve. Exemplo, dizem eles que algumas pessoas pedem tudo para o chat GPT. O jogo em que estamos, o seu sistema e suas pessoas nos fazem substituir uma coisa pela outra. Agora está todo mundo surpreso com a possibilidade da inteligência artificial fazer isso, fazer aquilo, as maldades aqui, outra ali. Pois é, o mesmo sentiram aqueles nossos lá atrás, os nossos antigos, que foram obrigados a aceitar o tal livrinho e toda a mentira do livrinho e vivenciar como verdade. E no início, muitos caíram. E os que ficaram de outras gerações já nasceram com aquilo lá programadinho,
Os pais passando para eles passando para os filhos passando, e assim seguiu. Como vocês acham que chegou ao ponto de tantas pessoas do mundo ocidental estar vivendo cegamente, acreditando em tantas crenças de tantos livrinhos de poderosos? Como chegaram a isso? Não foi de repente. E aí agora, alguns de nós aqui estamos sentindo o mesmo que os nossos lá atrás sentiram quando deram essa novidade, esse novo desafio. Viver aqui com o inferno de livros, dizendo que ali era o Deus Todo-Poderoso, o mundo era assim, tinha que ver assim, tinha que acreditar, tinha que obedecer, tinha que ser. E assim o jogo, o sistema e suas pessoas fizeram e fazem substituição de uma coisa pela outra, mas é tudo no mesmo. Não há diferença de pedir para Deus, para seres humanos que se acham deuses ou profeta, ou para uma inteligência artificial. Entendam que não estou defendendo inteligências artificiais, apenas olhando nossa situação como humanos manipulados, enganados, idiotizados, imbecilizados, aprisionados, marionetados em todos os sentidos. Entre aspas, dizem: olha, cuidado, as inteligências artificiais vão tomar o trabalho de todos. Ok, então elas vão ficar lá nas fábricas fazendo trabalho pesado e produzindo coisas para quem comprar, para quem vivenciar isso. O mesmo diz que não há muitos jovens pela Europa e mundo afora, cada vez menos pessoas. Essa historinha está chegando aí no Brasil também. Daqui a pouco vão dizer que não tem quase ninguém, não tem mais jovens. Aí no Brasil, o que eu vejo aqui de criança dos descendentes árabes, muçulmanos, é infinito. Só se vê mulher grávida e criança. E eles estão sempre dizendo que não há jovens suficientes, porque eles não destruíram o mundo muçulmano. E eles continuam normal, tendo seus filhos, suas vidas. Eles aprimoraram a maldade conosco, do mundo ocidental, da religião cristã, da religião budista. Mas tem outras religiões, seitas e outros similares que são protegidinhos, por enquanto. Então, está faltando jovens? Está faltando crianças? É verdade? Não. A verdade é que não há e nem nunca houve tantos humanos reais, originais sendo desafiados no jogo. Imagina, eles dizem que temos 7, 8 bilhões de pessoas aqui. Então, está tudo velho? Não. Vai para o lado da África. Eu tenho um seguidor da África que ele diz que dá até agonia de ver tanta menina, tantas mulheres grávidas. E no Brasil, está diferente? Vai para essas cidades menores, os estados menores. Está cheio de meninas grávidas. E eles ficam dizendo que está faltando, está faltando, está faltando. Isso é história. É parte do roteiro. E também nunca houve tantos humanos reais assim. Não tem esses bilhões de humanos aqui, nunca. Porque para eles estarem aqui, eles precisariam de originais sendo desafiados no jogo. Vocês acham que os originais, quando eles conseguem se libertar daqui, desse jogo horroroso, eles vão querer voltar? Não, só os que voltam são aqueles que querem ajudar os que ficaram. Então a historinha é adaptada para que a situação de poucos participantes, que é a verdade, combine com a história de inteligência artificial tomar o lugar de todos. Porque vai, tá faltando os humanos. Onde estão os humanos? Ah, é que a inteligência artificial tomou o lugar. E daí, quando tomou o lugar? Só porque ela tomou o lugar lá nas firmas e tudo, os humanos desaparecem? Como é que eles vão viver? Como que eles vão trabalhar? E se não trabalharem? Aí eles morrem à míngua nas ruas, nas sarjetas. O que acontece com eles? São tantas pontas soltas. Prestem atenção. Olha, a inteligência artificial vai tomar o lugar dos humanos. Todo mundo apavorado só por causa disso. Como pode? Tomou um lugar aqui, vai ter outra coisa para ser feita. Esse sistema não vive só de máquinas, não tem como, porque o jogo é de desafios. As máquinas ainda não estão com originais tomando o corpo delas. Então, o desafio é para os participantes reais e não para as máquinas do jogo. Um dia vamos chegar àquela parte que eu contei a vocês, a descendência de corpo metálico. Lembram? Se não, revejam vídeos anteriores. Aí sim, talvez originais poderão participar nesses corpos que já estarão adaptados para recebê-los. Mas por enquanto não.
Sabe, não precisam se desesperar com a coisa que eles estudam. Se o sistema quiser matar todo mundo agora, eles não precisam dessa história toda. A inteligência artificial. É que ele precisa do medo, do estresse do medo, da agonia, do desespero. Eles também precisam desenvolver certos roteiros na vida de algumas pessoas, que a causa vai ser isso. Ah, aconteceu isso na época da inteligência artificial e ele perdeu. Muitas pessoas ficaram assim, outras ficaram assado, entendeu? É tudo encaixadinho para fazer sentido em todas as maldades dele. Estresse do medo, estresse do medo. A inteligência artificial vai tomar o lugar dos humanos. E aí? Para que serve a inteligência artificial se não tiver humanos? É, porque se eles não tiverem trabalho, eles vão virar o quê? Tudo bandido, morrer, matar uns aos outros? Não tem sentido essas histórias, sabe? E aí a gente se pergunta o que eles fizeram com as outras pessoas que já estiveram aqui. Elas zeraram o jogo e pronto? Todos eles? Ou foram levados para outras partes do jogo, que talvez numa altura certa da linha do tempo, de algum período, ou décadas, ou centenas de anos, haja uma junção dos dois espaços de percepção de realidade, ou sei lá o quê? Vocês se lembram de uma postagem que eu fiz um questionamento? Por que somente nós estamos tendo, entre aspas, o privilégio, o prazer de vivenciar esse final aqui louco desse mundo? Com inteligência artificial, todo mundo com medo, as pessoas com o rosto todo torto, se deformando, e o deformado é o bonito, o feio é o novo bonito de hoje em dia, né? Quanto mais deformado, melhor. Tá todo mundo procurando se deformar. As pessoas estão totalmente diferentes. Todas as coisas estão diferentes. Clima, percepções, a mentalidade, os alimentos, os céus, todas as coisas. Entendam, todas como tudo total. E outra coisa, tudo isso pode ser distração, porque nós estamos em transição de narrativas e pode ser que isso vai minguar. A inteligência artificial daqui a pouco vai perder força e vai vir outra coisa, e nada disso que eu acabei de falar vai se concretizar. Vão ser outras coisas que vão aparecer, então não deixem eles extraírem o estresse do medo de vocês. Procurem se safar o melhor que puder aqui dentro, fazendo o melhor por vocês, até que a gente passe essa fase insana e desumana que está nos desgastando demais. E o medo que eles extraem bastante é sobre a possibilidade de estarmos sendo vigiados, observados, mas sempre estivemos. Nunca foi diferente. Apenas o sistema vai liberando as situações na altura certa da linha do tempo. As coisas sempre existiram. A palavra certa é existem no presente, porque não existe passado, presente, futuro, nada. Mas para nós é melhor dizermos o presente para entender que não há esse movimento de tempo para eles, somente na nossa percepção manipulada. Se chegamos aqui com essa narrativa, essa história, esse medo de que vamos ser todos vigiados, não é que nunca houve essa vigilância, apenas agora, nessa altura, nesse período, está liberado. E aí eles podem conectar situações com essa história. Aconteceu isso exatamente na época em que a inteligência artificial já tinha sido mostrada aos humanos. Consultem meus vídeos sobre esse tema de que tudo sempre existe, apenas vai sendo liberado, não é nada inventado, de repente apareceu, criou, descobriu. Tudo isso é justificativa para que ele possa colocar entre a gente. É como se estivesse guardado numa sala de continuação ou numa sala de liberação para os momentos certos dos atos, das cenas. Não se preocupem, de um jeito ou de outro, eles fazem o que eles querem. Anos atrás, em um dos meus vídeos, eu disse, eles não estão procurando saber com quem vocês andam dormindo, o que anda comendo, fazendo. Eles querem saber o quê? O que vocês pensam, o que vocês estão escrevendo das emoções, das reações. E até hoje é assim, não mudou ainda. O que eles querem saber é o que o seu original manda como pensamento, como decisões para os desafios.
Então, vocês estão escrevendo todos os dias. E todas as reações de vocês, você está seguindo um artista, que é uma ferramenta de manipulação, todos eles são, então já está ali dando para o sistema a resposta que ele quer. Esse original ainda não consegue o controle do corpo, a mente dele está ainda entupida com nossas crenças e nossas manipulações. Todos esses temas estão mastigados em muitos vídeos meus. Vocês que seguem a mensagem, nunca deixem a mente de vocês presas nas palavras e explicações deles. Por mais que tenham títulos pendurados e ditos talentosos, especiais, quando nos derem as explicações para situações, mesmo que elas aconteçam na frente de vocês, não fixem como eles querem. Conheçam apenas. Olha, hoje em dia, eles não estão só manipulando a mentira de imagens, de som, de vídeos, como o sistema já está mostrando. Foi a mensagem não falou que era a melhor chance para a gente ver onde nós estamos, é quando eles começarem a mexer com essas coisas todas aí, ó. Está mostrando, a falsidade está explícita, está nua. Mesmo assim, as pessoas ainda não, puxa, não dá um choque nelas assim total, né? Um choque mais ou menos. Bom, então, essas explicações que eles costumam dar, mesmo que aconteça aí diante de vocês, tomem cuidado. Hoje em dia, o falso, a falsidade, não é só pela internet, está também no físico, nos cenários que pisamos. E sempre há outras e muito mais outras explicações, e mais situações e coisas vão haver e, na verdade, sempre há, garantido. Agora está vindo gravações da realidade dentro da nossa percepção de realidade no espaço que chamamos ar, onde tudo acontece. Eles estão ensinando, eles estão fazendo as gravações da realidade como se fosse algo real para nós, com nossos olhos e mentes limitadas. Tomem cuidado, vocês ainda não entenderam isso, mas eu tenho alertado faz bastante tempo. Mesmo que pareça real, mortes, assassinatos, crimes, cenários de guerra e tanto mais. E mais uma vez eu repito, eu não estou defendendo a inteligência artificial, eu não defendo nada desse mundo. Eu quero que todos nós percebamos como somos enganados, debochados, iludidos, direcionados a agir, pensar, sentir assim, do jeito que eles querem, do jeito que combine com a narrativa e o desenvolvimento todo da historinha do sistema do jogo. Até a próxima! Yet, deep behind.